E aí, pessoal, beleza? Hoje, como o próprio título da aula já diz, nós vamos estudar complementos ortogonais e projeções ortogonais, certo? Obviamente tem alguma coisa a ver com ortogonalidade. Então, só relembrando, né, que tem um espaço com um produto interno, então o produto interno é linear entrada-entrada, o que significa que essa transformação aqui, onde nesse caso a primeira entrada está fixa, é linear. E quando a gente tem uma transformação linear, o que a gente olha? O núcleo. Então a pergunta é qual que é o núcleo dessa transformação linear? Tá? Então, é o conjunto dos vetores ortogonais ou vetor fixo V. Né? Por definição do que é um vetor ser ortogonal ao outro. Então, aqui só uma revisãozinha da terminologia. Dois vetores U e V são ortogonais se produto interno entre eles é zero, e a gente escreve o perp-v, esse símbolozinho T de cabeça para baixo. E a gente estende essa notação para subconjuntos. A gente diz que dois subconjuntos agora são ortogonais se os elementos de um conjunto, de um dos conjuntos, são sempre ortogonais aos elementos do outro conjunto. Tá? E a gente usa a mesma notação desse T de cabeça para baixo, esse símbolo de perpendicularidade. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque quando a gente diz que um conjunto é ortogonal, não é a mesma coisa dizer que ele é ortogonal a si mesmo, ok? Porque aqui a gente compara todos os elementos de x com todos os elementos de y. Se um conjunto é ortogonal a si mesmo, então todos os seus elementos são ortogonais a si mesmos. Isso acontece quando o elemento é zero, tá? Agora, quando o conjunto é ortogonal, a gente compara elementos diferentes desse conjunto. E daí tem que ser 2 a 2 ortogonais. Então só toma um pouquinho de cuidado com a terminologia, tá? Quando a gente fala de um conjunto ser ortogonal ou de dois conjuntos serem ortogonais entre si. É diferente, tá? Mas enfim, dado isso, a gente também diz que um vetor é ortogonal a um conjunto ortogonal a um vetor, se vale a mesma coisa, se o vetor é ortogonal a todos os elementos do conjunto. E a gente chama de complemento ortogonal de um conjunto o conjunto de todos os vetores são ortogonais a esse conjunto, certo? Então a ideia é meio que o complemento ortogonal ele funciona realmente como um complemento, né? O que é um complemento? É meio tudo que falta. O complemento ortogonal ele tem todas as coisas que faltam no conjunto X dentro do nosso espaço V. E faltam nesse sentido de serem independentes, né? E a ortogonalidade é realmente a noção de independência bem forte que tem espaço com produto interno. Certo? Então tá aqui. Esse é o complemento ortogonal de um conjunto. Então, primeiros pontos, complemento ortogonal de qualquer subconjunto é um subespaço. A gente pode tomar complementos ortogonais de subespaços também, tudo. Complemento ortogonal de qualquer subconjunto é um subespaço. E, mais ainda, para cada subespaço W de V, vale que W é independente com relação ao seu ortogonal. Tá? E nós já estamos num ponto onde dá de dar várias demonstrações distintas para os teoremas. As coisas começam a ficar um pouco mais triviais. A gente já tem uma liberdade para a teoria que permite que a mesma coisa seja verificada de vários modos distintos. Tá? Então, esse aqui, por exemplo, verificar que o complemento ortogonal de um subconjunto é um subespaço. Dá de usar a definição de subespaço lá e verificar que é fechado pela soma, ver o produto por escalar, mas a linearidade entrada do produto interno. E há de fazer uma diferente também. Para cada x, a gente considera a transformação linear que é dada pelo produto interno com x. E olha só, o que é o complemento ortogonal de x? É o conjunto dos vetores, tais que isso aqui dá zero para todo x, que são ortogonais a todo vetor do x maiúsculo, ou seja, os vetores que estão no kernel dessa transformação aqui, eu acho que eu consigo selecionar, dessa transformação para todo x, tá?
Então, olha só, o ortogonal do conjunto X é uma intersecção de kernels. Cada kernel de uma transformação linear é um subespaço, intersecção de subespaços é subespaço, como a gente já sabe, portanto é um subespaço. Essa aqui é uma demonstração um pouco diferente da que vocês encontram em vários livros, certo? Agora a segunda parte que... Bem, aqui então de fato eu tenho em particular um subespaço, o ortogonal dele, o complemento ortogonal, ele é um subespaço também, eu posso falar de independência, né? E como que se verifica isso? Mostrar que a intersecção é nula. Então, para fazer isso, pega um vetor na intersecção, tem que mostrar que ele é o vetor nulo. Bem, então o vetor, ele está no ortogonal. Portanto, esse vetorzinho V, ele é ortogonal a todo vetor de W. Em particular, ele é ortogonal a si mesmo, porque ele também está em W. Né? Então, como ele é ortogonal a todo vetor de W, ele pertence a W, ele é ortogonal a si mesmo. Daí, pela positividade estrita do produto interno, ele tem que ser o vetor nulo, certo? Isso termina a verificação de que um subespaço é sempre independente com relação ao seu ortogonal, complemento ortogonal. Então, a soma, né, o subespaço soma de um subespaço com seu complemento ortogonal é sempre direta. E daí vem a pergunta, quando que esse complemento ortogonal ele realmente funciona como um complemento no sentido de subespaço? Né? Quando que o espaço inteiro V é a soma, no caso direta, de um subespaço W com seu ortogonal. É isso que nós vamos ver agora. Então, vem uma primeira pergunta também. Será que esse é o único jeito de decompor que a gente pode esperar que seja possível decompor o espaço V em duas partes ortogonais? E a resposta é sim. Que se V ele é decomposto como uma soma direta, então são equivalentes que esses dois termos da soma direta são ortogonais e que um dos espaços ele é o ortogonal do outro. Certo? Tanto W é o ortogonal de U ou U é o ortogonal de W. Então, de fato, se a gente quiser decompor o espaço inteiro em duas partes ortogonais, esse é o único jeito de se fazer. Daí, sim, 2 implica 1 e 3 implica 1 são óbvios, porque o ortogonal de W, né, o complemento ortogonal, por definição, é ortogonal a W. Então, 2 e 3 implicariam 1, trivial. E vamos mostrar que 1 implica 2, 1 implica 3 é a mesma coisa, tá? O ponto é mostrar que 1 implica qualquer uma dessas outras expressões, 2 ou 3. E de novo, a gente já pode fazer demonstrações de vários jeitos diferentes. Aqui tem uma demonstração um pouco diferente da que vocês acham na maioria dos livros, né? Bem, assume que U é ortogonal a W. O que isso significa? Que W é ortogonal a U, né? X é ortogonal a Y, sei somente se Y é ortogonal a X. Isso deve ser claro pela simetria do produto interno, caso você queira. Então, U é ortogonal a W. W é ortogonal a U, ou seja, todo elemento de U é ortogonal a W. Todo elemento de W é ortogonal a U, o que significa que W está contido no ortogonal de U. Certo? Falar essas duas expressões aqui são equivalentes. Então, de onde segue? Bem, a gente já tem a decomposição de V, essa soma direta, só que W, como a gente acabou de ver, está contido no ortogonal de U. E essa soma aqui ela é sempre direta também. Né? Então tem essa inclusão. Só que olha só, eu tenho uma soma direta de dois subespaços. Em particular, um subespaço de V. Então, essas inclusões aqui, elas têm que ser igualdades, no caso. Certo? Em particular, essa inclusãozinha do meio aqui é uma igualdade. E termo a termo, eu tenho inclusão dos termos. U, obviamente, está contido em U, e W está contido em U perp, no ortogonal de W, como a gente verificou aqui. E por que isso importa? Tem o exercício do elo número 2.34, que eu vou escrever aqui,
né? Deixa só eu passar. Aqui, o exercício 2.34 do Elon. Vou botar lá em cima. Esse exercício diz que sempre que eu tenho duas decomposições de um espaço vetorial, no caso E, no caso espaço E, eu tenho duas decomposições dele como somas diretas, tais que os termos de uma das decomposições, no caso a G, como está escrito aqui, são maiores do que os termos respectivos da outra decomposição, no caso a F, então as decomposições são iguais, termo a termo. E é exatamente o que a gente tem aqui. Eu tenho duas decomposições, U soma direta com W e U soma direta com o complementar, com o complemento ortogonal de U. U está contido em U e W está contido no complemento ortogonal de U. Usando esse exercício, a gente conclui que os termos das duas decomposições são iguais. Em particular, os segundos termos, o W, tem que ser igual ao complemento ortogonal de U. Tá? Então, isso aqui é um exercíciozinho que vale em geral, lá da parte de subespaços vetoriais. Aqui já tem que estar bem consolidado na nossa cabeça. Então, a gente pode utilizar, né? E o exercício fica para quem quiser fazer. Ok, então tá aqui uma demonstração um pouco diferente. E aqui é a demonstração sem graça que vocês veem em qualquer vídeo, tá? É isso.